Olá, boa noite. Esse é o nosso primeiro chat de revisão de estatística. Então, a gente vai fazer uma revisão, uma breve revisão da Agenda 1 até a Agenda 5, e depois a gente abre o espaço para perguntas e dúvidas que vocês possam ter em relação às agendas. Tá? Na Agenda 1, nós verificamos e começamos estudando o que é estatística, né? Vimos que ela é fundamental para as atividades contemporâneas, e é desejável o conhecimento da estatística por parte de profissionais, independente da área de atuação. A estatística é sempre aplicada de modo que a gente obtenha e organize dados distintos, principalmente dados numéricos, para que seja possível entender ou prever o que aconteceu ou o que ainda está para acontecer. Ela também auxilia na interpretação dos dados, informações de melhor compreensão para a tomada de decisão. E a função da estatística é estudar diversos fenômenos que podem ser naturais, econômicos, sociais, e esse estudo auxilia na organização e entendimento do comportamento de informações, possibilita estimativas futuras e utilizamos cálculos matemáticos e probabilísticos. Na agenda 2, estudamos as medidas de posição, média, mediana e moda, com relação às medidas de tendência central de posição. As medidas de tendência central são grupos de valores calculados com o objetivo de representar os dados, e essa representação de uma forma mais compacta e organizada, sem se utilizar somente de métodos ou tabelas. Se o objetivo for representar por meio de um único valor, é feita a escolha de um valor central único, mesmo este sendo um número considerado abstrato. E nós temos vários tipos de medidas de tendência central, porém as mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda. A média aritmética é a representação de um valor provável ou de uma variável. Também pode ser considerada como ponto de gravidade de uma distribuição de dados. Ela é a medida de tendência central mais utilizada. É um método útil para cálculos de comparações entre populações e outras situações que envolvam inferências. E a média aritmética é calculada pela soma dos valores dos N elementos do nosso universo de estudo, seguido pela divisão desta soma por esse N, por esse número de valores. A mediana, em uma série ordenada de dados, a mediana será o valor que dividirá essa série em dois subgrupos de mesmo tamanho, por isso que a gente chama de mediana. A moda é o valor mais frequente de uma série de dados. Se esses dados estiverem dispostos em uma série de intervalo de classe, será indicado o intervalo modal. Se for necessário estimar um único número modal, nós costumamos usar o ponto médio do intervalo modal. No caso de representações gráficas, temos a moda como um pico de frequência. E podem ocorrer dois tipos de picos de frequência. Então, nós temos uma distribuição bimodal. Sendo bimodal, ocorre a suspeita de que o grupo estudado seria uma mistura de duas populações estatísticas. A bimodalidade, ela só pode ser identificada com clarezas em grandes amostras. Então, quando a gente vai trabalhar com bimodalidade, a gente precisa de um grande número de medidas. Tá? No caso de mais de dois picos de frequência, nós dizemos que temos uma distribuição polimodal. Aqui nós temos a equação para o cálculo da média. Né? A média que nós representamos por esse x barra é a soma da quantidade de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Então, por exemplo, se nós somarmos todos os dados que nós temos em um determinado número de estudo, e esse número total for 133, e nós tivermos somado 7 unidades de medida, nós vamos ter 133 dividido por 7, que vai dar uma média 19. A mediana é justamente aquele valor que se encontra no centro de uma série ordenada de números. Por isso a gente divide em duas partes, em dois subgrupos, né? Fica bem no meio. A moda é, como a gente já comentou, é o valor que ocorre com maior frequência. Então, aqui nessa sequência nós temos 10, 20, 30, 20, 15, 18 e 20. Se nós olharmos, o número que aparece como o maior número de vezes é o 20. Então, a moda é o 20.
Na agenda 3, nós estudamos as distribuições de frequência, frequências absolutas, relativas e cumulativas. Tá? Como a gente já viu na primeira agenda, a estatística é de grande importância no que diz respeito à criação de procedimentos para resumo e organização de grande quantidade de dados. Esses dados, para melhor estudo, eles podem ser organizados em tabelas ou gráficos, além de envolver as medidas de tendência central e dispersão. A organização dos dados em tabelas de frequência, ele auxilia a gente na indicação dos valores que são obtidos e na frequência que aparecem. Na questão da distribuição de frequências, tabela de agrupamento simples. Nessa classificação de tabelas, nós podemos observar valores obtidos e os números de vezes, né, que é a frequência que foi encontrado. Esse tipo de tabela, ele é inicialmente construído com a procura do menor valor obtido. Em seguida, nós organizamos uma lista em ordem crescente de todos os outros dados. Depois que fazemos isso, observamos novamente os números em uma lista desorganizada e, lendo de um a um, esses deverão ser marcados com um traço vertical ao lado do valor correspondente. Esse passo é chamado de tabulação ou contagem. No passo da tabulação, é sempre recomendado que se agrupem de 4 em 4 traços, e o quinto traço corte os 4 primeiros. Isso facilita a contagem e evita que a gente cometa o erro de repetir a medida, a leitura várias vezes. O valor da variável quantitativa é chamado de x, e os traços obtidos da contagem de x serão a frequência absoluta simples, né, o número de vezes que aparece, sendo chamado de f, e por fim o símbolo sigma é usado para identificar a soma. A tabela ainda pode apontar a frequência acumulada ou cumulativa. Essa frequência acumulada ou cumulativa identifica os valores iguais ou menores que outro valor, sabendo que a frequência relativa pode ser transformada em frequência percentual, multiplicando por 100. As tabelas estatísticas não são aconselhadas para publicações em artigos ou relatórios. Tá? Para que a tabela possa ser publicada, algumas regras devem ser seguidas. Essas regras são: a tabela deve ter título claro sobre qual assunto está mostrando os dados. Ela deve apresentar linhas limitantes que indiquem o início e o fim da tabela. Tá? Não necessariamente que divida cada linha da tabela, mas deve ter as linhas que limitem o início e o fim da tabela. O cabeçalho deve ser separado do restante. A separação das colunas deve ser feita por espaços em branco. No rodapé, deve conter explicações de símbolos e abreviaturas pouco conhecidos, que podem ser utilizados na tabela. E deve conter a indicação das fontes dos dados utilizados para sua elaboração, ou seja, da onde nós tiramos os dados para confeccionar a tabela. Tá? Vimos também a tabela de agrupamento por intervalo de classe. Né? Essa classificação de tabela é utilizada em casos onde os valores da característica pesquisada tem uma variação muito grande. Tá? Cada um desses intervalos de classe são divididos em extremos, e o número de classes geralmente fica entre 6 e 8, sendo que pode oscilar entre 5 e 20, variando, é claro, o detalhamento buscado pelo pesquisador e do tamanho da amostra. Na distribuição de frequências em relação aos gráficos, nós temos o seguinte: algumas vezes, principalmente em artigos, tá? É melhor a gente trabalhar com gráfico, fica melhor para a gente visualizar os dados. Os gráficos, eles sempre representam os dados de uma forma mais imediata. E a gente pode observar de cara como se distribuem os indivíduos nos distintos valores da variável. O histograma é um tipo de gráfico mais utilizado para quando a gente tem variáveis contínuas. Ele é formado por sucessão de retângulos contíguos,
onde a base é o intervalo de classes e a altura é a frequência relativa. Através da amostragem do gráfico, da montagem do gráfico, nós obtemos uma figura geométrica que equivale a 100%. Tá? Esse 100% vem a partir da soma de toda a frequência relativa. Na agenda 4, enfim, nós trabalhamos com os gráficos estatísticos. Começamos com um gráfico de setores. Esses gráficos de setores, eles são utilizados, geralmente, para comparar as partes de um conjunto de dados como um todo. Para isso, é usual nós utilizarmos a porcentagem correspondente a cada uma dessas partes. Tá? Então, nós temos um gráfico de setores que é um círculo dividido em tantas partes que nós queremos formar pela divisão dos dados. Então, aqui na figura, nós temos um gráfico de setores que indica o número de acidentes em um determinado município de Santa Catarina no mês de agosto de 2019. Então, nós temos aqui, se nós somarmos todos esses percentuais, nós temos 100%. E dividimos essa área aqui, né, de uma maneira proporcional à porcentagem que nós temos. Então, notem que a maior frequência aqui para a gente é 61%, que indica colisão. Depois, a segunda maior frequência é 18%, que indica atropelamento. E a menor frequência é 4%, que indica tombamento, capotagem. Então, quando nós observamos os gráficos dessa forma, fica mais fácil de ter os dados estatísticos sem precisar consultar uma tabela, fazer os cálculos, enfim. O histograma, né, é quando nós temos uma variável estatística que tem seus valores indicados por intervalo de classe. Então, é comum nós utilizarmos esse tipo de gráfico. O polígono de frequência é um outro tipo de gráfico. Então, nós construímos um polígono de frequência através de uma tabela de distribuição de frequências ou um histograma. O polígono de frequência, ele é caracterizado por ser um gráfico em linha, que é construído a partir dos pontos médios dos intervalos de classe, nos eixos das abscissas e as frequências absolutas nos eixos das ordenadas. Esse polígono, ele é formado pela união dos pontos obtidos por meio dos segmentos de reta. Então, nesse gráfico da esquerda aqui, nós temos a frequência, né, no eixo vertical e a estatura no eixo horizontal. Então, nós fazemos esse histograma e ligamos os pontos que estão bem no meio desses retângulos e obtemos esse gráfico aqui, ó, que é o nosso polígono de frequência. O pictograma, eles já são gráficos que utilizam imagens em sua forma de apresentação. Tá? Essas imagens, elas podem ser figuras, fotografias ou outros recursos visuais referentes aos conteúdos que nós abordamos. E os pictogramas, eles se tornam gráficos muito utilizados em revistas, jornais, TVs, conteúdo de internet, enfim, apresentações que nós queremos ser mais diretos para o público. E na agenda 5, nós estudamos a representação de dados estatísticos em gráficos. Tá? Vimos os gráficos de barras ou de colunas, né? Eles representam os dados pesquisados através de retângulos que podem ser dispostos na vertical, que é o gráfico de barras verticais, ou horizontal, que são os gráficos de barras horizontais. Os gráficos de barras verticais, todas as barras possuem larguras, né, que é a medida horizontal, iguais, e as alturas, a medida vertical das barras, é que variam. Nos gráficos de barras horizontais, todas as barras possuem a mesma altura, né? E as larguras das barras é que variam. Além disso, geralmente nós temos um espaço vazio entre cada uma dessas barras. Ainda nós temos os gráficos de barras múltiplas, os gráficos de linhas e os gráficos de dispersão. Tá? Então aqui, como exemplo, nós temos os gráficos de barras verticais. Notem que a base
a largura da base é a mesma, e o que muda é justamente a altura. Nos gráficos de barras horizontais, a altura de cada retângulo é a mesma, e o que muda é a base, é o comprimento desse retângulo. Os gráficos de barras múltiplas, nós podemos representar dessa forma quando nós queremos comparar dados já diretamente. E os gráficos de linha, eles têm esse comportamento aqui, né? São formados justamente ligando pontos, e daí nós obtemos o gráfico de linhas. Nós podemos ter mais de um gráfico de linha no mesmo gráfico, tá? Por exemplo, nesse gráfico de baixo, nós temos 3 meses representados, janeiro, fevereiro e março. E os gráficos de dispersão, né, nós temos justamente essa dispersão de dados. Nós só representamos um ponto nesse gráfico e não ligamos esses pontos, apenas representamos os pontos, e por isso que nós chamamos de gráfico de dispersão, porque esses pontos eles ficam dispersos, distribuídos nesse gráfico. Tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão da Agenda 1 até a Agenda 5.